Em época de política, os crentes às vezes não sabem responder muito bem àquela parte evangélica do mundo que toma associação na política. Então, eles se baseiam em alguns versículos bíblicos. O que Pedro quis dizer, sujeitai-vos a toda a ordenação humana, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 13. É claro, de tempos em tempos surge pergunta sobre a questão do relacionamento do crente com as autoridades. Talvez a passagem-chave que trata deste assunto no Novo Testamento seja Romanos capítulo 13, do versículo 1 ao 7. Pedro aborda este assunto no capítulo 2 de sua primeira epístola, enquanto Paulo novamente dá breves instruções a Tito, em Creta, em linhas semelhantes, quando ele escreve: lembre-se de que eles estão sujeitos aos principados ou governantes e poderes, ou seja, autoridades, para obedecer aos magistrados. Paulo está escrevendo a Tito para que os crentes assim estejam e sejam. Tito capítulo 3, versículo 1. A ideia nesta última frase é ser obediente para governador. Paulo diz: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, Romanos capítulo 13, versículo 1. Deve-se notar que os crentes são vistos aqui como súditos e não como cidadão, pois nossa pátria ou cidadania está no céu, como ele disse, escreve aos Filipenses capítulo 3, versículo 20. Paulo continua acrescentando: portanto, deveis estar sujeitos não só por causa da espada, mas também por causa da consciência. Romanos capítulo 13, versículo 5. A primeira razão é externa, a possibilidade da execução da ira por parte do governante. A consciência é interna, torna-se uma questão de responsabilidade para com Deus e o reconhecimento do direito do governante. Somos sempre orientados a ver os relacionamentos e as circunstâncias terrenas à luz de nosso relacionamento com Deus. Então Pedro escreve: sujeitai-vos a toda a ordenança humana por amor do Senhor. 1 Pedro capítulo 2, versículo 13. A exortação é submeter-se a toda a instituição humana, a todo o ofício ou autoridade que os homens estabelecerem, tendo em mente que os poderes são constituídos por Deus, conforme Romanos capítulo 13, versículo 1. O motivo deve ser observado em 1 Pedro capítulo 2, versículo 13, por amor do Senhor, ou seja, para não trazer descrédito sobre o Senhor ou sobre o seu ensino. Devemos estar sujeitos a todas as ordenanças humanas, exceto aquelas que atravessam a mente revelada e a vontade de Deus. Em tais circunstâncias, devemos levar em conta o princípio: devemos obedecer antes a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, versículo 29. Deve-se observar que, no contexto de Pedro e dos outros apóstolos fazendo esta declaração, o anjo do Senhor lhes transmitiu a mente de Deus nestas circunstâncias. Diz o anjo ao apóstolo Pedro, em Atos capítulo 5, versículo 20, ele disse: palavra desta vida. Em que situações devemos obedecer antes a Deus do que aos homens? Primeiro, ao nos proibir de pregar o Evangelho. Segundo, quando nos dizem para corromper nossa adoração. Terceiro, quando exigirem que adulterássemos a fé. Quarto, e quando exigirem que fizéssemos o que é moralmente errado. Note, a Bíblia nunca ensina, nunca diz para escolhermos um candidato. Isso é prerrogativa divina. Devemos e somos ensinados a obedecer aos governantes, não escolher. Note e leia a Bíblia com atenção. O apóstolo Pedro, falando aos religiosos da sua época, religiosos, mas não salvos, que fora de Cristo não há salvação. Note o que ele disse: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos.
Isso está registrado em Atos capítulo 4, versículo 12. É somente sobre esta base e nenhuma outra que você pode ser salvo. Se você deve ser salvo, então o pesado fardo dos seus pecados precisa ser removido. Se o pesado fardo precisa ser removido, a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém. Se a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém, então Jesus precisava morrer, pois a pena para o pecado é a morte. Você não poderia suportá-lo sem perecer miseravelmente. Assim disse o apóstolo João: pelo seu nome vos são perdoados os pecados. 1 João capítulo 2, versículo 12. Não pelas obras que você possa praticar, nem pela sua moralidade, mas pelo nome de Jesus. A resposta não poderia ser mais simples. A misericórdia flui hoje mesmo. Não por meio de alguma relíquia em alguma cidade santa, nem por meio do toque de alguma mão santificada, mas de um vitorioso e ressuscitado Cristo no céu. Pode-se ter acesso a Ele estando em qualquer lugar. Toque nele, ou, em outras palavras, se preferir, creia nele e você será salvo. É somente pela fé. As Escrituras são conclusivas quanto a este ponto. A salvação não é por meio das obras, nem por fé e obras combinadas, mas somente pela fé. Note o que as Escrituras diz sobre isso de uma maneira clara, transparente, que até uma criança pode entender. Porque pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esses dois versículos claros e maravilhosos estão em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Mas preciso alertar que existe multidões de pessoas que creem no que ouvem acerca de Cristo e do Evangelho, mas que nunca creram confiadamente no Senhor Jesus para a sua salvação. Talvez você diga admirado: o que quer dizer com isto? Não parece haver muita diferença? Pelo contrário, existe uma diferença da máxima importância. Suponhamos que eu esteja a passear com um amigo numa das ruas principais de alguma grande cidade. O meu amigo, numa certa altura dessa caminhada, ele me diz: você vê aquele grande edifício na esquina, com uma tabuleta de metal? Respondo afirmativamente. Ele diz novamente: bem, é ali que fica o maior especialista em doenças do coração. Vem doentes de todos os pontos do país para consultarem com ele. Os seus êxitos têm sido grandes e numerosos. Nesta altura, o famoso médico sai do edifício e entra em seu carro, pelo que tenho a oportunidade de vê-lo. Felizmente, o meu coração funciona muito bem. Acredito em tudo o que o meu amigo me informou acerca do médico, mas as informações não têm para mim importância, pois não necessito dos seus serviços clínicos hoje. Suponhamos, porém, que poucas semanas depois desta conversa, eu adoeça de repente com fortes crises cardíacas. Lembro-me logo daquele médico. Mando chamá-lo e coloco-me sem reserva em suas mãos, recuperando assim a saúde. Agora, já conheço o médico, conheço a sua perícia e quando falo dele, é com ânimo, pois estou grato por aquilo que me fez. Em resumo, entreguei o meu caso ao médico e descansei confiado em sua sabedoria e capacidade, enquanto antes apenas acreditava no que ouvia acerca dele. Esta é a única resposta sensata. Fé no Senhor Jesus, fé para a salvação, como um pecador perdido.
descansa nele, totalmente nele. Mas cuidado para não perder sua alma eternamente só por causa desta pequena questão. O tempo. Ou quando? Note o que a Bíblia diz. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Note, agora é o tempo aceitável. Agora é o dia da salvação. Vá ao Senhor Jesus pela fé. Portanto, se como pecador perdido aos olhos de Deus, você tiver crido de todo o coração, tiver aceitado o Senhor Jesus como tendo sofrido na cruz por todos os pecados cometidos por você e tendo ressuscitado para a sua justificação, então o Cristo na glória é aquele em quem você está agora firme e seguro. Você está nos ombros e nas mãos do bom pastor, e ele nunca o deixará de assim conduzir até que o tenha introduzido no lar celestial. Se assim verdadeiramente creu, você já foi feito membro do corpo de Cristo, a igreja verdadeira, ligado ao seu Senhor pelo Espírito Santo. E agora, a caminho do lar, ele se alegra em reunir os seus em torno de si, fora do arraial, ou seja, do sistema religioso, da cristandade dos nossos dias. Reunido em torno de si e ao seu nome exclusivamente, até que ele volte para levar-nos todos a este lar, para estarmos sempre com ele e sermos semelhantes a ele, por todo sempre, na glória, para o seu eterno louvor.